Pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Pedro, Juan nunca mais eu vi, não foi, Juan? É, né? Sim, estou esperando, viu? Vocês aparecerem. Hoje na nossa aula de religião, vamos continuar sobre a nossa série, né? Grandes religiões da humanidade, grandes religiões do mundo. E hoje vamos falar sobre o taoísmo, né? O taoísmo, que é a religião da China. A China tem muitas religiões, né? Uma delas é o chinismo, né? Chinismo, que é a religião nativa, né, da China. Eles são politeístas, né? Cultuam muitos deuses. E tem o taoísmo, que o taoísmo já é uma mistura, né, de práticas de filosofia com práticas religiosas. O chinismo é a religião pura, né, é a religião chinesa pura. E a gente tem o confucionismo, que é a religião ensinada por Confúcio, o Confúcio, né? E por último, a gente tem o budismo, né, que chega na China já no finalzinho já das dinastias, né, do Império Chinês, e ali se propaga, né, por toda a China, né? E o budismo se tornou muito popular na China, né, muito apreciado. Mas hoje vamos falar sobre o taoísmo, né? O taoísmo, que como eu disse a vocês, né, taoísmo são as práticas filosóficas junto com as práticas religiosas chinesas, né? Quando vocês chegam em um local, né, em restaurante, nesses lugares, lanchonetes chinesas, e vocês veem aqueles, né, aqueles deuses no fundo do restaurante, no altarzinho quadrado, né, vermelho, ali é o chinismo, né? Ali são os deuses tradicionais chineses, né? E taoísmo significa o caminho espiritual, né? O Tao é o caminho, né? Então é o caminho espiritual, o estudo, a busca pelo caminho espiritual. Isso que significa taoísmo, né? Se diz que um dos fundadores do taoísmo teria sido o pensador e filósofo chinês Lao Tse. Então Lao Tse teria sido um ancião, né? Um senhor que teria fundado o taoísmo lá na China. Para os taoístas existem demônios, né? Entidades do mal chamadas kueis. Então esses kueis são os demônios que podem se apossar dos espíritos, né, das pessoas. Ou podem ser espíritos que morreram, né, pessoas que morreram e não tiveram paz e voltam para atormentar as pessoas que ficaram, né, aqui neste mundo. Sempre que você vê, né, no taoísmo algumas coisas, né, que eles fazem sincronia, né, estão juntos, né? Você tem elementos do budismo, você tem imagens budistas, de deuses budistas, aliás, deuses não, de seres budistas, né, dentro do taoísmo. Então o taoísmo se mistura muito, né, com muitas religiões da China. Vejam, algumas coisas básicas do taoísmo. Temos aí algumas expressões que seriam as doutrinas, né, do taoísmo, eu vou falar para vocês. Nós temos Wu Wei, que é não fazer, ou seja, não fazer o mal, né? Libertar-se dos pensamentos ruins, das ações ruins, das coisas negativas, né? Então é uma das doutrinas do taoísmo, Wu Wei. É você praticar isso no seu dia a dia, não fazer o mal, né? 3 tesouros. Isso quer dizer o quê? Que manter o equilíbrio, manter a paz e se afastar do mal. São os 3 tesouros do taoísmo, são as 3 doutrinas básicas do taoísmo. A harmonia e equilíbrio, né? O yin e o yang. O yin e o yang. O yin e o yang é o símbolo do taoísmo. Então aquele símbolo yin e yang, né? O yin e o yang, o pessoal fala yin e yang, né? Mas é yin e yang. Então aquela bolinha
que a gente tem, né, um lado branco, um lado preto, uma bolinha preta dentro do lado branco e uma bolinha branca dentro do lado preto, né? Aquilo ali é o equilíbrio, né? Equilíbrio entre o bem e o mal, entre o masculino e o feminino. É o equilíbrio que o Tao, né, o taoísmo, ele prega, né, que ele ensina que nós busquemos o equilíbrio, né? É a paz onde quer que nós estejamos, né? Esse é o princípio básico, né, do taoísmo. O taoísmo fala sobre imortalidade, né? Então o taoísmo ele fala que a gente não pode, né, se apegar às coisas dessa vida, né? A imortalidade da alma, ela continua, a alma continua imortal, mesmo após a morte do corpo físico, né? Longevidade. Então o taoísmo ensina que se você tiver bons pensamentos, se tiver equilíbrio entre a harmonia e a paz, você vai ter longevidade, você vai viver muitos anos, né? Que mais? Os taoístas acreditam que a natureza ela é mais valiosa do que o mundo material. As montanhas, as árvores, os pinheiros simbolizam a imortalidade, a longevidade. As paisagens consideradas símbolos de mutação e movimento constante da vida. Quer dizer, a natureza representa, né, como se fosse a nossa vida, cheia de conflitos, cheio de dúvidas, né, o tempo que passa rapidamente, né? Então tudo isso representa, né, o pensamento do Tao, o caminho pelo mundo espiritual, né, a busca pela espiritualidade. É muito comum nas festas, né, chinesas se cultuar os deuses, né? Então quais são os deuses que são cultuados, né, pelos chineses? Os deuses celestiais, né? Então o deus da lua, a deusa da lua, o deus da imortalidade, o deus pai, o deus mãe, a deusa dos oceanos, né? Então são muitos deuses, né? Existem até os 7 deuses da fortuna, que são seres espirituais que ajudam os seres humanos, né, a encontrar a riqueza, né? Então veja, hoje, nossa aula, né, nós estudamos um pouco sobre o taoísmo, que é a religião da China, né? Os chineses cultuam muitos deuses, a religião antiga da China chama-se chinismo, o taoísmo já é uma religião mais jovem, mais nova. O taoísmo cultua também muitos deuses, mas mistura, né, filosofia com religião. E o taoísmo fala sobre o caminho do mundo espiritual. Taoísmo significa o caminho espiritual, a busca pelo caminho espiritual. Os taoístas valorizam a natureza, pregam a harmonia, o equilíbrio, a imortalidade, a longevidade, e falam que a natureza ela é uma representação da vida humana, né? Então, tudo que tem na natureza é muito parecido, né, com a nossa vida. Então, o taoísmo foi fundado pelo Lao Tse, que era um ancião, né, um senhor que estudava filosofia e misturou, né, as antigas tradições chinistas, né, do chinismo, a religião antiga da China, com a filosofia e deu origem ao taoísmo. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Deixo o meu forte abraço. Qualquer dúvida, façam as anotações no caderno e pergunte na nossa aula, tá certo, minha gente? Um abraço, pessoal. Tchau.